Irmão, Salmo 92, não precisa abrir, eu pedi para você abrir em Tessalonicenses, eu sei, mas Salmo 92, no verso 1 e 2, diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores do teu nome, Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal. Obrigado, minha irmã. E de noite a tua fidelidade. De manhã anunciar o teu amor leal, e de noite a sua fidelidade. Como que é bom render graças ao Senhor. Salmo 136, verso 1 vai dizer assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O seu amor não tem fim. Aqui você vê, e eu poderia aqui, irmão, trazer vários e vários versículos de irmãos que estão falando o quão é maravilhoso render graças ao Senhor, dar graças ao Senhor. A gente nota em Efésios 1,16 que Paulo vai dizer assim, olha como é que é um pouquinho diferente. É assim: não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Aqui já não é pelo Senhor. Eu não deixo de dar graça ao Senhor por você, meu amigo, por você, meu irmão, por você, minha irmã. No caso aqui, ele escrevendo aqui a Efésios, para a igreja de Éfeso, e ele fala assim: eu não deixo de dar graça por você. Então, irmão, graças ao Senhor, o nosso Todo-Poderoso, graças também por essa pessoa que está aí do seu lado. Quando eu olhei aqui para o senhor Arnaldo, quando eu olhei para a Ana, graças pela vida deles, graças pela minha família, graças pela minha família que está aqui reunida na noite de hoje em Cristo Jesus. Por você que está do meu lado, que às vezes fala para mim: olha, pastor, acho que não é por aí não, a gente precisa de alguns nãos na nossa vida. Ou se não, pessoas que quando a gente está lá também pensando que agora eu não consigo mais, são pessoas que estão nos levantando, são braços do Senhor ali sendo usados através da vida dessas pessoas. Dar graças por esses que têm caminhado mais uma milha conosco, por esses que estão nessa jornada de fé. Tem graça aí, tem desejo de dar graça no seu coração, irmão? Gratidão no seu coração por essa pessoa aí, essa família que está do seu lado. Agora, olha bem aqui para mim, olha bem aqui para mim. Já aqui, no verso 18 do capítulo 5, na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, ele vai dizer assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora olha como é que mudou já, ó. Eu dou graças pelo meu irmão, tá ali, igual eu falei agora. O Silvio tá aqui me olhando assim, ó. Dou graças pela vida do Antônio, do Silvio. Mas agora ele tá falando assim, Júnior: em tudo dai graças. Abrangeu tudo, Gabriel. Tudo como? Como assim? Será que em tudo eu posso dar graças? Tudo que acontece? No caso desses irmãos aqui, que estavam sendo perseguidos, irmão, de forma feroz. Pessoas que, imagina você, um tempo em que as pessoas entravam, você é cristão? Sou. Entrava dentro da sua casa, agredia a sua esposa, agredia o seu filho, até você mudar de ideia. Perseguidos, gente morrendo, porque escolheram o caminho de Cristo. Aí, olha bem aqui para mim. Para essas pessoas que Paulo está falando assim: em tudo dai graças. Será que Paulo, Gedi, não está entendendo o que a gente está vivendo aqui não? Será que não falaram para ele o que a gente está passando? Na verdade, irmão, essa carta aqui, Paulo está terminando ela, tratando de alguns conselhos práticos. Aqui, ó, no que a gente está fazendo aqui, ó, conselhos práticos da família cristã. Quando a gente vê esse capítulo 5 aqui, do verso 12 até o verso 13, ele está falando da relação dos irmãos com a liderança da igreja. Quando a gente vê do verso 14 ao verso 15, ele está falando da relação dos irmãos entre si. Olha aí, ó, ele está falando lá do 12 ao 13, com a igreja. Relação dos irmãos com a igreja. Agora vos rogamos, irmãos, que aceiteis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e admoestam vocês, os que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, vivem em paz uns com os outros. Ele está falando dos irmãos com a liderança da igreja. Agora do 14 ao 15 ele está falando dos irmãos entre si. Ele fala assim, ó: exortamos-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, corrijam os insubmissos que estão no meio de vocês,
consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam longânimos para com todos, evitem que qualquer retribuição do mal com o mal, não façam isso, pelo contrário, segue sempre o bem entre vós para com todos. Alguém fez mal, irmão, não retribua com mal não, em nome de Jesus. Ele está falando dessa relação, irmãos, entre si. Aí ele vai partir para o 16 até o 22, agora é o seguinte, da relação dos irmãos com Deus. E aí a partir do 16 ele fala assim: alegrem-se sempre, ponto número 1. 2, orem sem cessar. 3, em tudo dai graças. 4, não apagueis o Espírito Santo. 5, não desprezem as profecias. 6, julgai todas. Aliás, essa faz parte do 5. Julguem todas as profecias. Agora, retende o que é bom. Ah, não foi bom. Retende o que é bom, irmão. Não precisa plantar o mal porque algo aconteceu. Retende o que é bom. A última, aparte-se de, olha aqui para mim, aparte-se de toda forma de mal. Sai fora. Sai fora do que é mal. Sai. Não dá ouvido porque é mal. Deixa que realmente o propósito, esse propósito aqui de sermos a igreja do Senhor, possa ser concluído através da sua vida também. Ele está dando direções, preste bem atenção nisso, irmão. Ele está dando direções para uma igreja que ele plantou lá em Atos, no capítulo 17. Só que lá, Júnior, quando ele estava lá em Tessalonicenses, ele pregou a palavra, ganhou muitos irmãos, só que juntaram, a Bíblia diz assim, a malandragem da cidade para bater em Paulo. E ele se escondeu lá na casa de Jason e tal, conseguiu escapar da cidade, ele conseguiu fugir de lá. E esses homens não pegaram. Só que ele nunca soube o que tinha acontecido com aquela semente que ele tinha jogado. Aí Timóteo conseguiu entrar na cidade, conseguiu ir lá e ver que deu fruto, que os irmãos, mesmo sobre a perseguição, eles estavam ainda firmes na palavra que Paulo tinha dado, nos irmãos que lá floresceram. Aí ele fica todo alegre, ele fica satisfeito porque a perseguição não feriu aqueles irmãos. E ele resolve então escrever essa carta que a gente está lendo. Ele está sabendo, eles estão bem, e ele escreve essa carta aqui aos Tessalonicenses. Aí quando ele escreve dando essas orientações básicas que eu e você, nós estamos vendo aqui. E assim, irmão, para a gente ter um coração grato, dessa forma que ele está falando, em tudo dai graças. É difícil isso, tá? Em tudo, qualquer coisa, bom ou mal, dai graças. A gente, para chegar nessa concepção aqui, a gente precisa de 3 pontos fundamentais. Preste atenção nisso. Qual, pastor? Primeiro, que Deus existe. Segundo, que Ele é bom. Terceiro, que Ele é justo. Vou repetir. 3 pontos são fundamentais. Primeiro, Deus existe. Segundo, que Ele é bom. E terceiro, que Ele é justo. Deus é bom, amém ou não amém? E quando alguma coisa não acontece de bom? Deus é bom? E quando tem guerra? Deus é bom? E quando tem fome? E quando aquelas crianças estão morrendo lá, no Hamas lá? Deus é bom? E quando o câncer chegou até mim? Deus é bom? E quando o luto foi na minha casa? E quando a decepção foi no meu coração? Deus é bom? Deus é justo? É justo isso estar acontecendo? É justo esses irmãos aqui que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus e tendo agora a sua casa arrombada, sendo perseguidos até a morte dentro da sua cidade? Será que esse Deus realmente é justo, pastor Hélio? Ele é bom. E chega a certo ponto que pessoas vão até pensar: será mesmo, Francisco? Será que Ele existe? Porque olha tudo isso que está acontecendo. Mas se eu creio nessa palavra, e se eu creio nos pilares da fé cristã, quais são os pilares? Você é cristão, irmão, quais são os pilares? Quais são os pilares? Para crer nisso, eu tenho que crer que quem me formou, quem formou a raça humana foi Deus. Então o primeiro é a criação. Só que o homem decidiu desobedecer, andar fora do projeto de Deus. Então o segundo é a queda. Se a gente for acompanhando toda a narrativa da história, nós vamos chegar na redenção.
mesmo não sendo merecedores, Ele vai enviar o único Filho para que a gente possa ser redimido, tenha a justificação, tenha a consumação. E aí, mediante a nossa fé, o que nós cremos no Filho de Deus, nós então temos a salvação. Olha esses pilares sendo montados aqui, e eu vou dizer para essa palavra: mas por que eu preciso ser grato assim? Porque chegar nesse ponto ao qual Ele está querendo que eu me enquadre, Ele responde no mesmo versículo assim: porque essa é a vontade de Deus para você. Olha o que Ele fala logo depois: essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus. Faz toda a diferença para você. Como assim, pastor? Às vezes eu vejo muitas pessoas novas e velhas na fé dizendo: olha, será qual é a vontade de Deus para mim? Aí eu vou no monte, aí eu procuro o irmão, eu procuro a irmã, eu procuro a vontade de Deus, a vontade de Deus. Ele está dizendo aqui: sabe qual é a vontade de Deus para você? Sabe qual é? Em tudo dai graças. Essa é uma vontade que Paulo está expressando aqui. Agora, isso daqui é para quem o conhece. Nesse nível aqui é para quem o conhece. Por quê? Porque aquele que não o conhece, que ainda realmente não chegou nesses pilares dessa fé aqui, eles vão precisar sempre que algo bom aconteça para poder agradecer. Sempre vai ter que ter alguma coisa boa acontecendo, aí eu posso ser grato. Porém, quando algo ruim acontece, o coração ele já se enche de temor, de tremor, de dúvidas, de incertezas. O coração já fica ali vivendo aquele terror, porque algo ruim aconteceu. Quem crê em Deus aqui, irmão, dessa forma, vai carregar consigo essa mesma condição de em tudo dar graças. Eu quero abrir um parênteses que eu falei aqui já algumas vezes, mas eu sei que algumas pessoas não estavam. Irmão, a palavra diz: em tudo dai graças. Ela não diz por tudo dê graças. Isso faz uma diferença aqui. Porque como é que eu posso dar graças? Pelo que eu citei, por exemplo, talvez pela enfermidade que me chegou, pelo desemprego, pela falência que chegou na minha empresa, pela separação do meu casamento, por aquilo que eu não esperava, quebra de expectativa, aquilo que aconteceu e praticamente destruiu a minha vida, seja emocional, financeira, pelo luto talvez que entrou pela minha porta sem que eu nem fosse preparado para aquilo, não tivesse nenhum tempo de preparação para aquilo ali acontecer. Então ele está dizendo aqui: em tudo dê graça, porque não é por, mas em meio a isso o Senhor, Ele está nos socorrendo. Eu posso dar graças por ter perdido alguém de forma inesperada, tão cedo? Não. Mas em meio ao meu luto eu posso dar graças porque o Espírito Consolador me fez seguir adiante. Me consolou de um jeito que nenhuma palavra humana era capaz de me consolar, de que nenhum abraço fosse capaz de me acalentar. O Espírito Santo, Ele foi lá. Então em meio a isso eu posso dar graças ao Senhor. Será que com portas fechadas de emprego, financeira, por isso eu posso dar graça? Não, mas em meio a isso eu posso dar graças, porque tem um Senhor que não me deixa me desvairar, que tem ali que mantém a minha mente no lugar para eu poder pensar em como conduzir a minha família nesse momento difícil. A quem eu procuro, o que eu faço agora, como que eu posso recorrer? Em meio a isso tem um Espírito me conduzindo. Em meio à dificuldade eu posso dar graças. Eu posso dar graças, por exemplo, por ter morado numa casa onde meus pais não foram o que realmente eu esperava, o que a gente espera de um pai e de uma mãe. Pessoas que foram violentadas dentro do seu próprio lar, irmão. Às vezes dentro do trabalho, emocionalmente falando, fisicamente falando. Por isso eu posso dar? Não posso dar. Mas em meio a isso, quantas pessoas eu já vi
quantas serem curadas disso e virarem um grande instrumento na mão de Deus para poder falar sobre isso para outras pessoas? Quantas? Aqui mesmo nós já recebemos pessoas assim. Então, em meio a isso, aquele Senhor que foi lá, curou a ferida daquela irmã, daquele irmão, limpou todas as cicatrizes e dores que estavam por dentro, levantou essa pessoa com graça, inteligência e sabedoria, e agora ela pega todas essas que passam a mesma dificuldade, coloca no colo e ajudam essas pessoas a se reerguerem na vida. Em meio a isso, pastor Hélio, eu posso dar graças. Esses aqui que estão sofrendo terríveis perseguições, em meio a isso, eles enviam a mensagem para Timóteo: o Evangelho entrou na nossa casa, houve salvação, nós estamos aqui, tem gente perseguindo, tem sim, mas a boa mão do Senhor tem nos livrado, nós seguimos adiante e agora estamos fazendo exatamente como Ele ensinou, e tem mais discípulos aqui florescendo, sendo edificados pelo mesmo Evangelho da graça. Tem perseguição que vem para separar joio de trigo, irmão. Tem perseguição que vem para fazer aquilo que às vezes no nosso conforto nós não fazemos como igreja. Em meio a perseguições, podemos dar graças, porque tem uma mão poderosa nos guardando e nos fazendo amadurecer como igreja de Jesus. Quem está comigo aqui, diga amém. Podemos dar graças. Dar graça não é apenas dizer, irmão, obrigado. Uma simples palavra, mas ela tem a ver com a forma, não só que nós olhamos, mas que nós conduzimos os nossos dias bons e os nossos dias maus. Aqui tem um sentido desse em tudo dai graças. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14 vai dizer: quando os dias forem bons, celebre. Ou em algumas traduções está assim: aproveite-os o máximo. Agora, quando os dias forem maus, considere. Considere. Como assim, pastor? Eclesiastes 3 vai dizer sobre os ciclos da vida, irmão. Nós vamos ter dias de alegria, de tristeza, de choro, de festa, como nós estamos festejando hoje. E Salomão vai entender um ponto muito importante. Ele reparou que na vida os ciclos acontecem. É normal, desde a queda do homem. Eu posso colocar essa culpa em Deus do que acontece de ruim para falar que Ele não é bom? Não, porque o que Deus fez foi tudo perfeito. Deus fez o jardim perfeito. A desobediência do homem fez o pecado e a morte entrar na terra. As dores, o que nós experimentamos de doença, foi a desobediência do homem. Mas Deus é tão bom e Deus é tão misericordioso que Ele ainda envia o seu único filho para um conserto, mesmo depois da nossa queda, mesmo depois dos nossos erros, dos nossos fracassos, de nós sabermos exatamente o que era para fazer e nós não fizemos. Aí Ele ainda dá mais uma chance, mais uma vez Ele envia uma solução. Então, os dias forem maus, considere. Se eles forem bons, celebre. Ei, não perca a chance de celebrar os dias bons também, irmão. Tem dia bom acontecendo, dias que você tem saúde, dias que a sua família está com você na sua casa, e a gente fala, a gente deixa mais esse dia passar, e no dia do nosso leito de morte a gente só pede uma coisa: eu queria só mais um dia com a minha família, eu queria só mais um dia para celebrar, eu queria só mais um dia para ensinar os meus filhos, eu queria só mais um dia para falar do valor que eles têm para mim. Os dias forem bons, celebre. São maus, considere. E considere nos dias maus o Salmo 46, por exemplo. Coloca pra gente aqui, Marlon, Salmo 46, no verso 1 até o verso 3. Tá aí? Deus, os dias são maus. Considere esse verso aqui, ó, 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Verso 6, mano. Os gentios se embravecem, os reinos se moveram, e Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu.
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Os dias são maus. Eu tenho um refúgio para me abrigar. E é por isso que eu posso dar graças. Felizes são aqueles que mesmo diante das piores guerras da sua vida, tem um refúgio chamado o Senhor dos Exércitos. E é por isso que no meio de guerras terríveis, você também pode dar graças. Você pode levantar as suas mãos e você pode falar: obrigado, Senhor, porque o momento, ele pode ser muito difícil, mas eu tenho o Senhor para me socorrer. Amém ou não amém? Você está comigo? Amém. Glória a Deus, nós temos esse Senhor todo-poderoso nas batalhas. Um ponto aqui importante é: por que ao invés de dar graças, como ele está falando ser algo natural aqui, Paulo coloca como um mandato? Ele coloca aqui como um preceito, uma ordem. Em tudo, ele está passando direções para a igreja que ele fundou. Em tudo, dai graças. Quando você pensa, irmão, olhe bem aqui para mim, quem Jesus é. Quando você pensa o que ele fez. Quando você pensa as bênçãos em Cristo Jesus que foram separadas para mim e para você. Será que precisava de um mandato para a gente dar graças? Não precisava. Mas aqui ele coloca como uma ordem. Mas a gratidão deveria ser natural, minha e sua. Agora, a nossa natureza, da nossa arrogância, da nossa autossuficiência, todo o tempo ela fica lutando contra o nosso coração grato. Já reparou isso? A todo tempo ela está lutando contra. É muito mais fácil, olhe bem aqui para mim, é muito mais fácil durante o dia você murmurar do que agradecer. Amém ou não amém? Você sai o carro, a porta, você puxa o puxador do carro, aquele negocinho quebra do vidro ali, aquele, você quebrou. Aí tá vendo já um prejuízo, eu vou ter que trocar esse controle todo. Já está reclamando. Aliás, a gente tem que acordar cedo, a gente queria dormir um pouquinho mais tarde, já está reclamando. Aquele despertador soneca ali, a gente bota aquilo, a gente já está reclamando. Pegou o trânsito, nem se fala. Esses dias a Cisne postou, né, irmão? 6:30 da manhã, ninguém passava na Manilha. Já tem gente reclamando, irmão. Já tem. Aí é igual aquele filme assim, né, que o cara vai olhando assim na janela, aí dentro do outro carro tá passando um carro de luxo. Eu tô aqui nesse ônibus suando, cheio de gente em cima de mim. E aquele cara tá ali, né, no ar-condicionado, vendo um filmezinho do YouTube. O trânsito para ele vai ser melhor, olha lá. Aí o cara tá vendo lá no YouTube a outra vida que ele queria ter, do coach lá, cheio de dinheiro, que tá lá em Dubai. Aí o cara lá em Dubai tá vendo, e a gente tá assim, deixando todas as oportunidades de dar graças passarem na nossa vida. Não deixe, irmão, em nome de Jesus. Senhor, eu tô aqui, hoje eu tô aqui nesse ônibus, mas eu vou evoluir ali naquela empresa. Esse carrinho com ar-condicionado vai vir. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado saúde. Obrigado, Pai, o Senhor tem me abençoado. Sabe, tanta gente que não tem condições de correr atrás do seu emprego, que está enferma numa cama. Senhor, o Senhor tem me dado saúde. Obrigado, Senhor, obrigado. Eu quero te dar graças. Eu quero fechar a minha boca para a murmuração. Eu costumo dizer que a murmuração é a playlist favorita do Spotify de Satanás. É o favorito. Toda vez que nós estamos murmurando, nós estamos levantando as mãos para Ele e adorando a Ele, o inimigo das nossas almas. Todas as vezes. Então, Ele está aqui falando como um mandado. Lute contra a sua carne que só quer murmurar. Lute contra isso. É difícil. Aqui tem uns filhos mais novos, ó. Quantas vezes vocês agradeceram pelos seus pais? A galera mais nova aí. Quantas vezes aí nesse mês você olhou para o seu pai e para sua mãe? Vocês mesmo, não desvia o olhar não. Quantas vezes esse mês aí vocês chegaram na frente dos seus pais e falaram assim: pai, obrigado pela educação que você me deu. Pai, obrigado pelo Senhor cuidar de mim. Mãe, obrigado pela comidinha que você faz. Quantas vezes? É difícil. Um coração grato
às pessoas que estão do nosso lado, como nós falamos logo no início aqui, aos irmãos que caminham conosco, a Deus principalmente. Eu lembro aqui, eu estava almoçando, na verdade. Eu estava almoçando com a Júlia, na verdade, no restaurante. Tem um mês mais ou menos. Aí eu, como sempre, ali abaixei para agradecer a cabeça. E Júlia já tinha esquecido. Aí eu falei: agradece, filha. Aí ela: esqueci, pai, esqueci. Já estava com a carne na boca, né? Mas abaixou, agradeceu. É porque a fome estava demais. A gente foi almoçar muito tarde nesse dia. E às vezes a gente esquece mesmo. Aí ela olhou para mim e falou assim: pai, você não esquece não, nem um dia de agradecer? Aí eu falei: filha, quando a gente pode, pelo tamanho da fome, esquecer. Mas a gente não pode virar um hábito, porque quando a gente esquece de agradecer, a gente já está se esquecendo de quem provê, ou de quem proveu na nossa vida. Não foi, Júlia? Lembra disso? Eu estou lembrando disso aqui agora, exatamente nesse ponto aqui que nós estamos falando, disso ser algo natural, a gratidão no nosso coração, irmão, pela nossa família, a Deus, as pessoas que estão ao nosso lado, que constroem a vida junto conosco, nós expressarmos mais o quanto nós somos gratos por isso. E ele está falando que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Olha bem aqui para mim, irmão, e nós vamos finalizar aqui. Olha bem aqui. Por que em Cristo Jesus? Porque por nós não seríamos capazes. Tem que ser em Cristo Jesus. Para enxergar essa gratidão dessa forma aqui, em meio a qualquer coisa que nós passamos, deve ser, só pode ser em Cristo Jesus. Porque eu vou olhar para Deus e eu não vou ver esse Deus como um Deus. Como é que eu posso ver um Deus? Deus está me castigando, não é possível, não. Como que eu vou falar isso para o Deus que separou o pior castigo para o único filho dele? Ele separou o pior castigo para esse único filho naquela cruz. Sabe por amor a quem? A você e a mim. Aí como que eu posso falar que esse é um Deus castigador, se na verdade ele entregou o filho para o pior castigo, para você não estar lá, para eu não estar lá? Então em Cristo Jesus eu consigo alcançar esse coração grato. Eu consigo olhar além da minha realidade terrena aqui, essa coisa aqui que a gente quer resposta tudo no mesmo tempo. A gente consegue ir além. Jesus é a maior prova. Olha bem para mim. Jesus é a maior prova de que Deus Pai é bom, é justo, é fiel e que Ele nos ama de uma forma que ninguém pode nos amar. Ele sabe bem o melhor para cada um de nós, irmão. Independente do tempo que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, eu quero te dizer uma coisa. Olha bem nos meus olhos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a esse Senhor. Mergulharam profundamente nessa palavra. É por essa palavra que sim, nós podemos em tudo dar graças, porque Cristo continua a nos guardar, a nos fortalecer e a nos vivificar, para que nos melhores dias das nossas vidas nós não venhamos a perder ali o equilíbrio, porque nos dias bons também muitos perdem o equilíbrio e se acham autossuficientes, esquecem de Deus. Então esse Espírito está ali mantendo o nosso chão, Ele é o nosso alicerce, e nos dias maus Ele também está ali para que a nossa fé não esmoreça e nós não venhamos a ficar pelo meio do caminho. Esse é o nosso Senhor. Eu queria que você desse uma grande salva de palmas a Ele, que é bom, que é justo, existe, é fiel a todo tempo, em todo tempo.